A Expresso Guanabara abriu uma investigação para apurar as causas do acidente entre um ônibus da empresa e uma carreta que deixou 8 mortos na BR-020, em Goiás, nesta quinta-feira. O motorista do ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria invadido a contramão e acabou atingido por uma carreta. O acidente deixou 8 pessoas mortas e 30 feridas. O veículo da empresa Expresso Guanabara saiu de Cajazeiras, na Paraíba, às 4h35 da tarde de terça-feira. Ele seguia para o destino final, Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no quilômetro 45 da BR-020, entre os povoados de JK e Bezerra, em Goiás. No ônibus, viajavam 43 passageiros mais o motorista. De acordo com a PRF, o trecho onde houve a colisão é de pista simples. A ultrapassagem no local é permitida apenas em um sentido. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que abriu investigação interna para descobrir as causas do acidente. Afirmou ainda que o motorista era experiente e tinha tirado 20 horas de descanso antes da viagem. Já a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que o ônibus é novo e está em conformidade quanto aos requisitos legais. Além disso, a Expresso Guanabara tem autorização da agência para operar na linha. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Ricardo Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, só atualizando aí, a gente viu a reportagem deste acidente, infelizmente, que ocorreu na rodovia. Já são 9 mortos e 33 feridos. A gente tinha dito que eram 8. Já mais um morreu hoje e são 9 mortos e 33 feridos. Doutor, de quem é a responsabilidade no caso de indenizações quando ocorre um acidente de tal gravidade como esse? A responsabilidade pelo contrato de transporte, ela é muito definida, definida de forma bem clara na nossa legislação, tá? Em regra, o transportador, aquele que conduz os passageiros, é quem deve responder nos casos de acidente com os seus passageiros, tá? Então, é uma responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Então, em regra, o transportador é aquele que deve reparar os danos causados por algum acidente. É preciso fazer uma perícia antes para identificar melhor ou isso já independe? A indenização já é paga logo após o acidente? Olha, é interessante entender que, em termos jurídicos, Érica, qualquer meio de prova é sempre válido, tá? A teoria é que a empresa responda de modo objetivo pelos danos causados, mas a perícia ela é sempre válida porque ela vai demonstrar de fato, esclarecer o que aconteceu e realmente ligar esse acidente à empresa, porque para que a responsabilidade civil incida, é importante que seja demonstrado o nexo de causalidade, tá? E, no caso, a perícia é fundamental para isso. Entretanto, pouquíssimas são as exceções que fazem com que a empresa se exima de responder nesses casos. Por exemplo, se, não estou dizendo que é neste caso, mas um acidente que ocorra numa rodovia também com transporte de passageiros e que ocorra por uma falha na via, por exemplo, um buraco, falta de sinalização, falha no asfalto, isso pode gerar também que o Estado responda conjuntamente? Olha, é bom esclarecer o seguinte, são duas as responsabilidades no caso, tá? A primeira responsabilidade é a da empresa com seus passageiros. A empresa sempre vai responder de modo objetivo, tá? Quem transporta tem o dever de levar o passageiro ao seu destino final. Entretanto, essa empresa ela pode sim buscar judicialmente a reparação do Estado ou da concessionária, ou da permissionária que mantém a via pública, tá? Mas o passageiro, ele trata diretamente com a empresa. Num segundo momento, a empresa busca a reparação contra o próprio Estado, ressaltando que o passageiro também pode buscar essa reparação. Entretanto, é muito mais simples e menos burocrático discutir diretamente com a empresa transportadora, né, com quem faz o transporte. E a empresa discutirá judicialmente com o Estado a eventual reparação. Sempre que viajamos de ônibus, há ali aquele seguro embutido na passagem de ônibus. Antigamente ele já era obrigatório, você comprava esse seguro quando pagava a passagem de ônibus. Hoje geralmente se pergunta se o passageiro quer incluir aquele seguro ou não no valor total do bilhete ali da passagem de ônibus. Esse seguro é usado para indenizar essas vítimas ou não, independentemente de ter pago ou não, essa pessoa está segurada? Em regra, qualquer passageiro conduzido
por uma empresa que faça transporte de pessoas, ela deve fazer esse seguro. Tá? O passageiro, ele tem o dever de ser indenizado independente da existência dele. O que as empresas fazem, até como garantia, como forma de minimizar os custos e tratar da melhor maneira das questões, é contratar esse seguro independente do passageiro aceitar. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que nós, passageiros, qualquer cidadão que esteja sendo transportado por uma empresa de transporte de pessoas, vai ser indenizado independente dele ter contratado ou não um seguro. Aquele que causa dano a alguém tem sempre o dever de reparar. O DPVAT pode ser usado em casos como esse ou só para o veículo ali que não era de transporte de passageiros que foi envolvido no acidente? Na verdade, a gente precisa fazer uma separaçãozinha. Nós precisamos entender que o DPVAT é um seguro obrigatório, pago ao Estado, em que qualquer aquele que se envolva num acidente terrestre com veículo automotor pode se utilizar dele, tá? Não necessariamente é um seguro que se relaciona em responsabilidade civil. Tá? É um seguro que vai custear tratamento, falecimento, se relaciona ao falecimento, mas ele tem uma natureza pública. Tá? Então, ele pode ser acionado independente dos seguros de empresas privadas que estejam relacionadas com o caso. Não exclui uma coisa, não exclui a outra. Tá? Qual o primeiro passo para uma pessoa conseguir uma indenização que se envolve uma pessoa que esteve aí no acidente ou que teve uma vítima ali no acidente, um parente? O primeiro passo é comunicar às autoridades policiais, né? Claro que no caso ilustrado pela matéria, essa comunicação é notória, as autoridades já foram acionadas, né? É de notório saber que isso aconteceu. Mas na regra comum, o que nós precisamos fazer é ir às autoridades policiais, comunicar à polícia, olha, aconteceu esse acidente, a situação em que aconteceu, em que condições ele aconteceu. Logo após, cabe também buscar a empresa para tentar uma conversa, tentar uma negociação. A mediação e a conciliação é sempre importante nesses casos. As empresas têm se mostrado muito abertas em relação a isso. Na hipótese de você não conseguir essa reparação amigável, aí sim, o judiciário é a melhor maneira para que você consiga se ressarcir de eventual prejuízo que você tenha. Por exemplo, num caso de um acidente aí com muitas vítimas, né? Quando o pai e a mãe morrem, por exemplo, deixa filhos que não estavam no ônibus ou no veículo em questão, e essa criança recebe indenização, como é que fica essa criança? Ou quem é o tutor dela depois que vai ficar com o dinheiro? Em regra, o falecimento do pai e da mãe, deixando bens, você inicia uma sucessão em que o filho menor, é detentor de todos os direitos que os pais possuíam. Os bens, né, passam, no momento do falecimento, para esse menor. Entretanto, ele não pode responder perante os órgãos. Então, ele tem que ser representado por alguém. No caso, é muito comum em que algum familiar chame a responsabilidade para si, né, para que represente a criança na busca de seu interesse. Então, é muito comum, nesse caso, que os familiares busquem o interesse da criança, porque ela sofreu um dano, além do prejuízo, que não vamos aqui discutir, que é a perda do ente familiar, que isso é uma catástrofe irreparável, mas aquilo gera um dano em que ela também poderá receber o seguro referente ao fato que lhe causou essa tragédia. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Ricardo Bastos, que é advogado, conversou com a gente a respeito de indenizações referentes a acidentes ocorridos com transporte de passageiros. Obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima.